Olá pessoal, é Lígia Franklin falando. Sou psicoterapeuta, astróloga, taróloga, trabalho com medicina chinesa, sou coordenadora da Terra de Rudá. Hoje é dia 10 de abril de 2020, um sábado. E, bom, queria continuar conversando sobre esse momento tão especial que estamos vivendo, não é? Esse momento da pandemia. E já sabemos que esse é um momento que se constitui não só da doença, mas de um processo muito profundo, muito amplo, planetário, de uma grande transformação, de um processo alquímico muito poderoso e forte. Já sabemos também, através do auxílio luxuoso da Mãe Astrologia, que viemos recebendo há um tempo, né, energias astrológicas deflagradoras, né, desse processo de transformação. E por ele ser tão amplo, ele inclui a transformação individual, que gerará a transformação coletiva, mas isso vai se processar num longo período. Sabemos que as dificuldades de agora serão superadas, mas surgirão outras e outras, e mais ainda, que nós precisamos então fazer aquilo que é da nossa responsabilidade imediata, que é intensificar o nosso trabalho de desenvolvimento, de consciência e de geração da nossa inteireza, porque nós somos os semeadores do futuro. Mesmo que a gente não vá desfrutar, em termos de tempo, dessa era aquariana, porque tudo isso está acontecendo porque é um processo de transição de era que a gente está vivendo, e a era de Aquário começará lá na frente, e até chegar lá a gente vai ter que depurar, vamos dizer assim, os descaminhos, né, que nós mesmos, enquanto humanidade, construímos até então. E, portanto, temos muitas coisas para enfrentar, mas isso tem que servir de estímulo para que a gente cumpra com a nossa parte. E aí, a nossa parte, em primeiro lugar, é exatamente para nos tornarmos esses semeadores do futuro, com consistência, é cada um cuidar do seu corpo emocional, de integrar os conteúdos que cada um de nós trouxe desde que nasceu. E aqui, quem nasceu aqui nesse planeta, no geral, trouxe vários conteúdos a serem integrados e que atrapalham a manifestação, né, da nossa essência no mundo. Aí, muitas pessoas me falam nesse período, mas como é que faz isso? Como é que faz a integração desses conteúdos emocionais? Eu não sei fazer isso. Claro que a gente pode recorrer às terapias, não é? Mas eu queria falar outra coisa hoje. Eu queria falar de algo que também a Grande Mãe Astrologia nos inspira, porque isso nos dá segurança, eu acho, sabe? E nos esclarece e ajuda a gente a viver os processos necessários agora. Então eu queria conversar, minha gente, que tudo que existe na vida possui um roteiro. Um roteiro é determinado pelo arquiteto divino, assim como esse momento também está sendo determinado por essa mesma força primordial do grande mistério. Então, tudo que a gente está vivendo não é à toa. Então, tudo que existe possui 12 passos de processamento, digamos assim. E o caminho de se integrar a conteúdos emocionais obedece esses 12 passos também. A astrologia nos ajuda a compreendê-los através da força, da energia dos 12 signos. E aí eu queria conversar com vocês exatamente sobre esse roteiro, né, de integração das nossas dificuldades emocionais através desses 12 passos. Então é assim, ó. Em Áries, a energia ariana, ela determina, ou ela ajuda, quando a gente vive nesse processo energia ariana, ela faz com que um conteúdo que necessita ser trabalhado possa emergir na nossa consciência. Em Áries a gente se dá conta que, nossa, eu tenho essa questão que eu preciso resolver. Em Touro,
o conteúdo toma uma forma. Nós percebemos como ele se manifesta na nossa vida. Por exemplo, se eu tenho medo, né? Eu percebi que eu tenho medo em Áries. Em Touro, eu vou perceber como esse medo se manifesta na minha vida. Não é? Se manifesta de uma forma escapista, eu tento escapar daquilo que me dá medo, ou se eu me torno tremendamente agressiva quando eu vejo alguma coisa que me assusta. Em Gêmeos, eu converso comigo mesmo sobre esse conteúdo, sobre essa dificuldade, para conhecê-lo melhor. E, de preferência, eu consigo contar para uma outra pessoa, para um amigo, uma amiga sábia, ou quem sabe para um terapeuta. Porque quando a gente compartilha e troca com alguém, isso vai ajudando, não é, ao processo de integração daquela questão. Em Câncer, eu acolho a minha dificuldade em vez de rejeitá-la, negando que ela existe em mim. Eu me torno íntima dessa dificuldade. Vou procurar conhecer a sua história, a sua origem. Em Leão, a energia de Leão vai nos inspirar a expressar esse conteúdo de uma forma criativa, o que vai facilitar demais a sua integração. Nós podemos escrever sobre o nosso medo, por exemplo, escrever sobre esse conteúdo. Podemos desenhá-lo, pintá-lo, transformá-lo numa escultura. Podemos fazer uma música com esse conteúdo, ou então podemos dançá-lo. Nós também podemos usar a força criativa de Leão em nós para criar um personagem com esse conteúdo, transformá-lo num personagem. Por exemplo, não é? O medo que eu descobri que eu sinto, eu posso transformá-lo num bichinho assustado, ou, quem sabe, numa criança abandonada. E com isso, dialogar e me relacionar com esse conteúdo de uma forma muito mais potente. Em Virgem, eu me disponho a digerir, a processar as emoções que eu tenho relacionadas com essa dificuldade. Também me disponho a viver todas as etapas desse processo e separo o que é meu do que é dos outros. Porque, no geral, quando a gente tem uma dificuldade, rapidinho a gente mistura a nossa dificuldade com a dificuldade dos outros, aí o bolo fica muito grande. Em Libra, assumo casar comigo mesmo. Libra é a energia da parceria, do casamento. Então, em Libra eu caso comigo, coisa que muitas pessoas andam solteiras de si por aí, e claro que isso não dá certo. Então, assumo casar-me comigo, com a minha luz e com as minhas sombras. Interesso-me, através da energia libriana, a me relacionar com os outros e as outras que moram dentro de mim e que eu ainda desconheço. Eu quero estabelecer uma relação íntima com tudo que eu sou. E isso é profundamente transformador. Em Escorpião, mergulho profundamente dentro de mim e escavo. Vou me tornar uma arqueóloga, um arqueólogo da minha alma, para descobrir todos os caquinhos daquela dificuldade, juntar aquilo tudo para poder curar de verdade por inteiro, para que aquilo não retorne. Aprendo que é provável que essa dificuldade tenha sido desenvolvida em outras encarnações muito antigas, em outras experiências que eu tive lá atrás e que eu ainda estou carregando isso. Em Escorpião, ganho força para morrer e renascer. Em Escorpião, me instrumentalizo a fazer morrer esses padrões restritivos determinados por esse conteúdo, essa ferida emocional, e também a me despedir das situações objetivas na minha vida que foram determinadas por esses padrões, por esses conteúdos. Não tenho medo de me despedir. Eu sei que eu vou renascer melhor. Em Sagitário, me determino a fazer grandes viagens interiores para dar novos significados àquilo que me acontece no meu dia a dia, na minha vida, aos acontecimentos objetivos que me surgem desde que eu nasci,
nessa vida. E vou percebendo que esses acontecimentos que às vezes foram tão difíceis são estímulos para que eu possa curar os conteúdos em mim. Sagitário é a energia do significado profundo, que amplia os horizontes dentro de nós mesmos, exatamente para que a vida ganhe significados maiores e me permita eu fazer uma conexão espiritual muito maior. Em Capricórnio, depois de tudo isso, eu posso atingir um estado de amadurecimento maior. E também posso me organizar de forma a realizar no mundo aquilo que eu vim fazer aqui de uma forma muito mais estruturada do que era antes, de uma forma muito mais consistente. E Capricórnio vai me ajudar a que eu realize meu Dharma, então, a partir dessa experiência de integração, de uma forma mais consciente e mais madura. Mas talvez aí possa surgir uma pergunta: Dharma? Meu Dharma? Eu não sei o que é meu Dharma. Nosso Dharma é o nosso propósito. Cada um de nós tem um propósito específico do que veio fazer aqui, em relação a si, em relação ao mundo. Então, se a gente não sabe, é hora, nesse momento, de partir para descobrir qual é o meu propósito de vida, afinal de contas, mais importante, mais determinante. Depois de depois de Capricórnio, chegamos em Aquário. Em Aquário, eu consigo ir além das restrições. Em Aquário, compartilho-me com o entorno de forma mais livre, porque eu venho realizando esse processo de integração. Então, não estou mais presa àquilo que antes me tornava menor. E eu posso me compartilhar de forma mais livre e integrada. Aquário também me relembra que pertenço ao cosmos inteiro. Aquário relembra todos nós que somos uma grande rede de luz e de amor consciente. E por isso mesmo, o senso de pertencimento começa a vigorar mais forte. E aí não vai dar para a gente se sentir mais nem abandonado, nem sozinho, nem sem valor. Em Aquário, quando nós conseguimos integrar uma experiência, a gente avança nessa profunda consciência de que eu fui desejado pela fonte primordial e que eu nunca, jamais estou sozinha ou sozinho. Estamos todos realmente juntos, o que também nos confere um senso de responsabilidade com tudo que é vivo de uma forma inigualável. E aí chego em Peixes. Em Peixes me recolho no silêncio e converso sobre tudo isso com Deus. Respiro e aí eu posso compreender que os outros também têm muitas dificuldades para resolver. Eu me torno generosa ou generoso porque se para mim viver um processo foi uma experiência profunda, longa e muitas vezes difícil, para os outros também é. E eu saio do lugar crítico para me tornar mais receptivo ou mais receptiva às dificuldades de todos também. Em Peixes medito, recupero minhas energias e me preparo, porque existem outros processos dentro de mim esperando para nascer para minha consciência em Áries. E já já eles se apresentarão. Então, minha gente, esses são os 12 passos de um roteiro sagrado. Minha gente valente, se inspirem neles. Nesse momento, mais do que nunca, esse roteiro pessoal precisa ser vivido e revivido. Eu espero que essa conversa, nesse sábado tão especial, inspire vocês também profundamente, porque cada um de nós, nesse momento, está recebendo essa convocação, como toda hora eu acabo falando nisso, não é? Então, um grande, carinhoso e terno abraço. Fiquem bem e não se esqueçam, tudo
tudo possui essas 12 etapas, esses 12 passos. Que eles abençoem vocês. Um abração.